Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o fato de enterrar os cabos elétricos no solo. É possível? Sim. A NBR 5410 de 2004, ela considera que as linhas elétricas enterradas incluem os seguintes casos. Ela estabelece cabos diretamente enterrados, cabos elétricos no interior do eletroduto, né? Então, eu posso enterrar cabos elétricos diretamente no solo? Sim. A NBR 5410 de 2004 considera esses tipos de linhas elétricas, que são os cabos elétricos diretamente enterrados e os cabos elétricos no interior de eletrodutos enterrados. A norma 5410, ela não faz nenhuma diferenciação entre as duas maneiras de você instalar os cabos elétricos no solo, que é o método D de referência, que vocês podem olhar nessa tabela. Então, eu tenho cabo multipolar em eletroduto de seção circular ou em canaleta não ventilado enterrado. E aqui eu tenho cabo multipolar em eletroduto não circular ou em canaleta não ventilado enterrado. E o 63 aqui, olha, cabos unipolares diretamente ou multipolares diretamente enterrados no solo com proteção adicional. Então, veja bem, é possível sim enterrar cabos elétricos diretamente no solo, desde que esses cabos tenham proteção mecânica adicional. Nós vamos ver logo na sequência. É possível de enterrar cabo diretamente no solo? Sim, desde que ele tenha uma proteção mecânica adicional. O item 6211-61 da 5410, ela estabelece que em linhas enterradas, ou seja, cabos diretamente enterrados ou contidos em eletroduto, são cabos de isolamento 0,6 e 1 kV. Só são admitidos cabos unipolares ou multipolares. Então, veja bem que é possível sim. Aí ela coloca o seguinte comentário. Em linhas com cabos diretamente enterrados, veja, em linhas com cabos diretamente enterrados, de proteção, desprovidos de proteção mecânica adicional, só são admitidos cabos armados. Então, veja, eu posso enterrar um cabo diretamente no solo, desde que esses cabos são cabos armados. O que é um cabo armado? O cabo armado ele é projetado para suprir e atender requisitos de exigências no setor, como características de resistências a impacto, retardante à chama, ótima flexibilidade, alta resistência às condições ambientais e excelentes propriedades mecânicas. Então, posso enterrar um cabo? Posso, mas não pode ser um cabo normal de PVC. Tem que ser um cabo armado, que ele pode suportar impactos mecânicos. Bom, e na norma ainda, né, ela fala que é admitido o uso de cabos isolados 450 e 750 volts, esses cabos normais de instalação elétrica, somente admitidos não diretamente no solo, em eletroduto enterrado. Isto se o trecho enterrado não houver nenhuma caixa de passagem ou derivação enterrada. Isso se for garantida a estanqueidade do eletroduto. Então, os cabos normais de instalação elétrica interna, eles não podem ser enterrados diretamente no solo.
é necessário que sejam protegidos por eletroduto. Bom, ainda falando um pouco dos cabos enterrados, tem esse item da 5410, o item 6211. Como eu posso enterrar esse cabo? Qual a profundidade? Como prevenção contra os efeitos de movimentação da Terra, os cabos eles devem ser instalados em terreno normal. Terreno é normal, pelo menos 70 centímetros da superfície do solo. Essa profundidade ela deve ser aumentada em 1 metro em travessia de vias acessíveis a veículos. Então tá aqui, ó. Então se tem veículo, eu tenho que fazer a instalação do cabo enterrado direto, se for um cabo armado, ou cabo enterrado via eletroduto, a 1 metro ou 70 centímetros, né? Na faixa adicional, incluindo a faixa adicional, 50 centímetros de largura, olha só aqui, eu tenho que manter mesmo assim 1 metro da faixa adicional aqui. Se eu tenho uma faixa adicional e aqui desce, né? Se eu faço isso aqui, olha, o cabo deve ser instalado a 1 metro abaixo aqui da faixa adicional. Então veja vocês que eu respondi a pergunta: é possível de instalar cabo elétrico diretamente no solo sem eletroduto? A resposta é sim, desde que o cabo seja armado, conforme 5410 de 2004. O cabo normal que a gente usa na instalação elétrica interna, é possível ser enterrado diretamente no solo? Não. Não podem, somente os cabos armados. Então, pessoal, essa aula foi montada, né, e consultada para vocês a NBR 5410 de 2000. Bom, a tensão elétrica. Tensão elétrica. Então, as tensões de isolamento nominais dos fios e cabos são as tensões para os quais os cabos foram projetados. Então, as tensões de isolamento nominais dos fios e cabos são aquelas tensões a quais aqueles cabos foram projetados. As tensões, elas são designadas pelo valor V0/V, associados aos sistemas trifásicos, sendo V0 o valor eficaz da tensão entre o condutor de fase neutro e a tensão entre o condutor fase terra, ou a tensão entre a fase e a blindagem. E V representa o valor eficaz da tensão entre os condutores de fase. Pois bem, então a tensão de isolamento dos cabos é aquela tensão na qual os cabos foram projetados para funcionar naquela determinada tensão, onde V0 é a tensão fase neutro e V é a tensão entre fases. Então, nós temos uma tabela onde eu tenho cabo 450/750, tenho cabo 0,6 /1 kV, 1,8/3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15, 12/20, por exemplo. A baixa tensão é aquela na qual o valor de V é menor ou igual a 1 kV. Média tensão, o valor de V é maior do que 1 kV e menor ou igual a 35 kV. E a alta tensão é aquilo acima de 35 kV. Então, a dúvida do aluno é: quando é que especifica 400/750, 0,6/1 kV? Isto vai depender da tensão a qual esse cabo vai estar operando. Se ele está operando com tensão de 1000 volts,
né? Entre fases, o seu cabo pode ser um cabo 0,6/1 kV. Se ele está trabalhando em média tensão, cuja tensão de fase é 6 kV, eu posso utilizar um cabo com isolamento 3,6/6 kV. Então, veja esse exemplo dessa instalação. Aqui eu tenho a média tensão, que é aquela tensão maior do que 1 kV, menor ou igual a 35 kV. Essa média tensão, as tensões entre fases é 6 kV. Fase neutro, 3,6 kV. Então, o cabo, por exemplo, é um cabo 3,6/6 kV. Aqui é uma instalação elétrica de baixa tensão, tensão entre fase 1 kV e a tensão fase neutro 0,6 kV. Aí eu tenho que utilizar cabo 0,6/1 kV. Instalações elétricas residenciais, podemos utilizar cabo 450/750, ou seja, 450 entre fase neutro, 750 entre fases. Então, você que está na dúvida como especificar o cabo em relação à sua tensão de isolamento, ela é escolhida em função da tensão a qual a sua instalação elétrica trabalha. Então, dessa forma, eu esclareço essa dúvida desse aluno inscrito no canal da Universidade da Elétrica, 2004. Primeiramente, o material elétrico para sua instalação. O material elétrico, pessoal, de uma instalação elétrica, ele nunca deve ser especificado de forma aleatória. Então, o material deve ser muito bem especificado e pensado, né? Utilizando sempre os materiais de qualidade. Então, o material de uma instalação elétrica, ele deve ser especificado, não deve ser especificado de forma aleatória. É necessário sempre consultar um profissional para fazer todo o dimensionamento da rede elétrica, especificar quais são as seções nominais ideais dos fios, né, dos condutores, necessários para essa obra. Um projeto elétrico bem calculado e planejado, ele está em acordo com as normas NBR 5410, o que garante uma instalação elétrica de qualidade e segura. Então, é muito importante que o material seja especificado de forma adequada, o projeto muito bem executado e muito bem elaborado e dimensionado, né? E o projeto bem calculado e planejado, ele deve estar em conformidade com a NBR 5410. Bom, agora, na hora que vocês vão escolher os cabos elétricos, né? Eu vou comentar para vocês a questão dos cabos não halogenados e anti-chamas. Cabos não halogenados, eles são produzidos com materiais livres de halogênio, que são cabos que emitem baixa quantidade de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, né? Então, os cabos não halogenados, eles são produzidos com materiais livres do halogênio, que esses cabos eles emitem baixa quantidade de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, ou seja, são cabos de qualidade e que protegem, em caso de um curto-circuito, daquela fumaça que sai tóxica dos cabos halogenados, que são os cabos de PVC. Outro importante dado que devemos escolher é cabos anti-chamas. Aqui está escrito errado, tá? É anti-chamas. Cabo anti-chamas é um condutor com característica de que não faz a propagação e a autoextinção do fogo.
né? Então, eles não propagam as chamas. São cabos recomendados para instalações elétricas residenciais, comerciais, né? Para circuitos internos das instalações fixas, à vista ao longo de paredes e em locais secos e úmidos. Você pode utilizar os cabos não halogenados e os cabos que não propagam a chama. São os cabos anti-chamas, né? O condutor anti-chamas tem a característica de não propagação e autoextinção do fogo. Então, é muito importante na instalação elétrica não colocar qualquer material. Sempre ter um bom projeto com dimensionamento adequado em conformidade com a 5410 de 2004 e também na hora de escolher os condutores e disjuntores, principalmente nosso foco são os cabos elétricos, os condutores, utilizar cabos não halogenados e utilizar cabos anti-chamas, que dificultam a propagação das chamas ou a autoextinção do fogo. Por que isso? Isso vai garantir a segurança da edificação, das pessoas, né? Porque os cabos de PVC, que vocês vão ver agora logo em seguida, os cabos de PVC são cabos halogenados, né? Quando você tem um curto-circuito num cabo de PVC, né? Ele propaga chamas e emite uma fumaça tóxica, né? Que são conhecidos como cabos halogenados. E depois, logo em seguida, vocês vão ver um teste que eu faço em um cabo não halogenado que não propaga chamas, né? Vocês podem perceber, né, da importância desse teste para mostrar para vocês que numa instalação elétrica é interessante você especificar os condutores elétricos não halogenados e especificar os condutores elétricos anti-chamas. Então, pessoal, vamos agora ver dois testes que eu faço em um cabo de PVC halogenado e um outro cabo não halogenado e anti-chamas. Vocês vão ver a qualidade e a importância desse cabo não halogenado e anti-chamas. Vejam aí a aula e o experimento realizado. Pessoal, eu vou mostrar para vocês o cabo de PVC, policloreto de vinila, as características dele ao fogo. Então eu vou pegar o cabo de PVC e vou colocar fogo nele. Vocês podem observar, olha a fumaça preta que está saindo do cabo. Esse cabo, essa fumaça é tóxica e ele propaga as chamas, tá vendo? Ó, ele vai fazer a propagação das chamas. Né? É um cabo que emite gases tóxicos e propaga chamas. Agora, eu vou mostrar um outro cabo para vocês, que é esse cabo aqui, que é um cabo anti-chamas e não emite gases tóxicos, né? Que é o cabo não halogenado. Então, eu vou colocar fogo nele, vocês vão observar. Olha, ele não emite gases tóxicos e não propaga chamas. Ó, vocês podem observar. Esse tipo de cabo, né, que não propaga gases tóxicos e não propaga chamas, nós utilizamos ele em instalações elétricas de alta densidade de pessoas. Por exemplo, em shoppings, em hospitais, cinemas, teatro, né? E locais de difícil acesso à fuga, né? Fuga de pessoas. Então, vocês podem observar que ele não propaga chamas. Olha, estou aqui já há tempo colocando fogo no cabo, né? E diferente do mostrado anteriormente, que é o cabo comum de policloreto de vinila. Esse cabo não propaga chamas e não emite gases. Primeiramente, é muito importante entender os métodos de referência para a instalação de cabos. Os métodos de referência, né, para a instalação dos cabos, eles são indicados pela IEC 603-64-5-52, para os quais a capacidade de condução de corrente ela foi determinada por ensaio ou por cálculo. Né? E esses métodos de referência são importantes para que
façamos a consulta às tabelas de cabo da NBR 5410. Os métodos de referência são o método A1. Esse método A1, ele está relacionado a quê? Está relacionado a condutores isolados em um eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. O método A2, ele já é um método para cabos multipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. O método B1 de instalação, ele é destinado aos condutores isolados em eletroduto de seção circular sobre a parede de madeira. Então, tem os eletrodutos sobre a parede de madeira. O B2 é para cabos multipolares de seção circular sobre a parede de madeira. Então, A1, A2, B1 e B2 são alguns dos métodos de referência. Continuando os métodos de referência, nós temos agora o método C de referência. Ele é utilizado para cabos unipolares ou cabo multipolar sobre a parede de madeira. O método D, ele é utilizado para cabo multipolar ou unipolar em eletroduto que está enterrado no solo. Ele está no solo, né? Enterrado no concreto, no solo. O outro método é o método E. Esse método E é para cabo multipolar ao ar livre. Então, a gente tem que saber qual a referência, como é que o condutor foi instalado. E o penúltimo método é o método F de referência para cabos unipolares justapostos, né, na horizontal ou vertical ao ar livre. E aqui eu tenho o último método G para cabos unipolares espaçados ao ar livre. Então, para o dimensionamento dos condutores, é importante saber qual é o método de referência utilizado naquele projeto. Bom, outro ponto importante é a escolha do tipo de cabo. Os cabos que nós temos cabos de PVC, que são os cabos de policloreto de vinila, que é o de PVC. Temos o cabo de policloreto de vinila e o cabo de borracha, que é o otileno propeno, que é o cabo EPR, e temos o cabo polietileno reticulado. A diferença na escolha desses cabos, ela está na corrente em regime contínuo. Os cabos de PVC em regime contínuo suportam 70 graus. Em regime de sobrecarga, 90 graus. Em regime de curto-circuito, 160 e 140, no caso do polietileno de vinila, policloreto de vinila, né, com seção maior do que 300 mm². Depois o cabo EPR e o XPLE, capacidade de temperatura em regime contínuo 90 graus, em regime de sobrecarga 130 e 250 para regime de curto-circuito. Então, a escolha do isolamento ele vai estar relacionado com a temperatura em regime contínuo, sobrecarga e curto-circuito, e também relacionado com a capacidade de condução de corrente. Aqui tem uma tabela, né? Essa tabela é uma tabela extraída da NBR 5410. Ela é para cabos de PVC, né? Cabos de PVC. Eu vou apresentar de cobre, que é essa primeira tabela, tem o de alumínio, eu vou apresentar para vocês o de cobre. A temperatura do condutor em regime contínuo 70 graus, temperatura ambiente 30 graus, né? E 20 graus a temperatura do solo. Aqui tem alguns detalhes muito importantes, tal que a gente está discutindo o método A1, A2, B1, B2, C e D. É esse que eu vou apresentar na aula de hoje para vocês.
Se vocês observarem, essa outra coluna aqui, outra linha horizontal onde eu estou passando o mouse, essa linha define o carregamento. Carregamento 2, 3, carregamento 2 e 3. Carregamento representa o número de condutores vivos. Se o circuito é monofásico, o carregamento é 2. Se o circuito é bifásico, com neutro, o carregamento é 3. Se o circuito é trifásico com neutro, o carregamento ele vai ser considerado 3 se você tiver um nível de harmônica menor do que 15%, da quinta e a terceira. Tá? Se não, deve-se fazer uma correção. Então, observando aí, se a gente pega aqui um exemplo, um cabo de 16 milímetros. Se eu pego um cabo de 16 milímetros, no método A1, ele tem uma capacidade de condução de 61 amperes. No método A2, ele tem uma capacidade de 57. Então, ele cai um pouquinho. Então, de acordo com o método de instalação, ele cai. Vamos imaginar que esse cabo de 16 vai ser instalado com o método D. Se ele é instalado com o método D, esse cabo de 16 milímetros, a corrente vai ser de quanto? Essa corrente, olhando aí, vocês vão ver, vai ser de 81 amperes. Vocês consultarem aqui, olha, vem no cabo de 16, ele vem aqui, a corrente 81 amperes no método D. Então, o método de referência, ele influencia no valor da corrente a qual esse condutor suporta, assim como o tipo de isolamento, se é de PVC, EPR ou XLPE. Tá? Outro tipo de cabo já são os cabos que são cabos de EPR, que é o XPLE. Então, eles suportam 90 graus de temperatura em regime contínuo. Aqui eu tenho a seção e o carregamento aqui. É o total de condutores vivos. Se a gente pega aquele cabo de 16, se vocês olharem o 16 para o método D, olha que a corrente sobe para 95 amperes. Por quê? A categoria do cabo melhora. É um cabo EPR ou XLPE. Então, o método de referência influencia e a isolação do cabo também influencia a capacidade de condução. Aqui vem explicando para vocês o que é o carregamento. Para circuitos monofásicos, olha aqui, para circuitos monofásicos, a 2 condutores, quanto é que é o carregamento? O carregamento é 2. Para circuitos monofásicos a 3 condutores, qual é o carregamento? 2. Para 2 fases e neutro, também o carregamento é 2. 2 fases com neutro, carregamento 3. E trifásico sem neutro, carregamento 3. Trifásico a 4 condutores, o carregamento pode ser 3 ou 4. Só que vocês podem observar que a tabela anterior não tem carregamento 4 e sim carregamento 3. Deve-se fazer uma correção quando você considera 4 condutores. Você vai considerar 4 condutores quando a terceira e a quinta harmônica tiver uma distorção superior a 15%, né, que é o comentado pela NBR 5410. Se considerar 4, o valor da tabela que você vai referenciar é o valor com 3. E o resultado da corrente encontrada naquela tabela, vocês multiplicam pelo fator de 0,87. Né? Aí a corrente vai reduzir mais do que com carregamento 3. Aqui, descrevendo a questão do carregamento, né? Em particular, no caso de circuito trifásico com neutro, olhem isso aqui, ó. No caso de circuito trifásico com neutro, quando a circulação de corrente no neutro não for acompanhada
de redução correspondente na carga dos condutores de fase, o neutro deve ser computado como condutor carregado. Isso acontece quando a corrente nos condutores de fase contém componentes harmônicas de ordem 3 e múltiplas, numa taxa superior a 15%. Então, se eu tenho a terceira e a quinta harmônica superior a 15%, eu tenho que considerar o carregamento igual a 4. Agora, é importante, na hora de mencionar os condutores, identificar o seguinte. Eu tenho meu conduto aqui. Eu tenho dentro desse conduto uma quantidade de circuitos no conduto. Quantos circuitos estão passando? Isso vai influenciar também no cálculo da seção do condutor. Isso é feito através do fator de correção de número de circuitos. Quantos circuitos eu tenho dentro do meu conduto? Eu poderia estar aproximando esse fator de correção como sendo 1 sobre raiz de n, onde n é o número de circuitos que passam dentro desse conduto. Ou utilizar essa tabela que me dá um valor bem mais preciso. Nessa tabela, eu tenho aqui a forma de agrupamento, deve ser escolhida, e aqui a quantidade de circuitos dentro do conduto e o fator aqui de correção que vocês podem observar aqui, extrair na hora de fazer o projeto. Outro fator de correção que deve ser levado em conta é o fator de correção de temperatura, porque ele vai estar sendo influenciado, né, em função da temperatura e do tipo de cabo que será utilizado. Também são tabelas extraídas da NBR 5410. Bom, agora, diante dessa teoria estudada, vamos fazer esse exemplo. Esse exemplo é para especificar, né? Ele diz o seguinte: uma edificação, ela possui uma demanda, na verdade, quando eu sou uma demanda máxima projetada de 235 kVA. A tubulação do ramal de entrada utiliza cabo EPR. Então, vamos utilizar cabo EPR. E a tubulação é enterrada, então método D, com o uso de cabos unipolares. Por essa tubulação passa um único circuito trifásico a 4 condutores, ou seja, 3 fases e neutro. Sendo o circuito trifásico 380 volts, ou seja, tensão de linha, que é a tensão entre fases 380. Especificar a seção dos condutores, sabendo que o nível de harmônico está abaixo de 15%, na terceira e na quinta harmônica. Considerar também uma temperatura ambiente de 35 graus. A queda de tensão admitida máxima será de 4%. E o cabo tem um comprimento de 70 metros. Aí como que a gente faz o cálculo? Observando aqui, o que é a potência aparente? É raiz de 3 VI. Como eu quero achar a corrente é S, que é a minha potência aparente, dividido por raiz de 3 vezes V. Então, é 235.000 dividido por raiz de 380. Raiz de 3 vezes 380. Isso me dá uma corrente aproximada de 357 amperes. Essa corrente é sem a correção. Vamos fazer o fator de correção. Então, a corrente corrigida vai ser a minha corrente I dividido pelo fator de correção de número de circuito, fator de correção de temperatura. Então, é 357 dividido por 0,96. Da onde vem esse 0,96? Vem aqui. O cabo é EPR, então o fator de correção de temperatura é 0,96. Né? Quando se faz essa divisão, você vai encontrar que a corrente que eu devo considerar para especificar esse condutor é a corrente de 372 amperes. Tá? O carregamento a ser considerado é 3, né? Por quê? Porque o fator de carregamento é 3, porque eu não estou levando em conta a harmônica, pois o nível de harmônica. E o método de instalação, já foi dito aqui, é o método D. Continuando o nosso problema, agora a gente consulta a tabela de cabo.
Consultando a tabela de cabo, vocês podem ver aí em vermelho, o cabo é um cabo EPR. A corrente encontrada foi de quanto? Se nós voltarmos lá, a corrente encontrada foi de 372, está aqui. Consultando na tabela, a corrente de 372 com o carregamento 3, o que acontece? O método D está aqui, método D, corrente 372, eu encontro aqui a corrente mais próxima, 396, que vai me dar um cabo de 300 milímetros quadrados. Esse método que eu determinei, pessoal, é o método da capacidade de condução. Eu ainda tenho que depois fazer pelo segundo método, que é o método da capacidade o método da queda de tensão. Então, pelo método da capacidade de condução, pela capacidade de condução de corrente, eu teria que utilizar um condutor de 300 milímetros quadrados, ou 2 condutores de 150 atenderia a esse caso. Porém, eu tenho que fazer pelo método da queda de tensão e verificar, né, em qual dos dois métodos atende simultaneamente capacidade de condução e queda de tensão. Pelo método da queda de tensão, nós temos que observar o seguinte: para calcular a seção do condutor pelo método da queda de tensão, vocês podem utilizar essa expressão aqui, onde SC é a seção do condutor, que pode ser maior ou igual a raiz de 3 vezes ρ. ρ é a resistividade do cobre, nós estamos usando o cobre ou do alumínio, vezes L, vezes L, na verdade, vezes I, que é a corrente de projeto, dividido pela queda de tensão em porcentagem, vezes o valor da tensão nominal. Substituindo esses valores, o ρ para o cobre é 1 sobre 56, então é raiz de 3, vezes 1 sobre 56, vezes 70, que é o comprimento do cabo, vezes a corrente encontrada, 372, dividido pela queda de tensão admitida, que eu coloquei 4, vezes a tensão de linha, 380 vezes 100. Fazendo essa conta, isso aqui vai ser igual a 52,92 milímetros quadrados. Porém, eu não posso utilizar essa seção. Por quê? Porque ele não atende a capacidade de condução. Então, qual é o método que vai atender? É o método de capacidade de condução. Ele atende, aquela seção vai atender tanto o método de capacidade quanto o método de queda de tensão. É o que eu escrevi aqui. Devemos utilizar o método que atender os dois casos. Então, pelo método de capacidade de condução, podemos utilizar um cabo de 300 milímetros quadrados por fase, ou 2 de 150 vai atender. Eu não poderia utilizar um cabo de 52,92 milímetros. Atende a queda de tensão, porém não atende a capacidade de condução. Eu tenho que escolher o condutor que atenda ao método de capacidade de condução e o método de queda de tensão. Vamos para um segundo exemplo. Já é um segundo exemplo onde trabalhamos em cima de um circuito terminal. Então, um circuito monofásico de TUI, retomada de uso específico, 220 volts, atende. O que ele atende? Ele atende uma carga de 6.500 VA. E esse circuito ele está distante 89 metros do cabo. O eletroduto é embutido na parede, método A1, cabos unipolares, e temperatura 35 graus. O cabo utilizado é de PVC, né? E temos nesse circuito, nesse conduto, nesse eletroduto, nós temos 3 circuitos, um carregamento de circuito, número de circuito 3 passando por ele. E vamos admitir que a queda de tensão seja 4%. Da mesma forma, a potência aparente é VI. O I é S sobre V, então é 6.500 por 220. Encontraremos uma corrente de 29,54. Agora eu tenho que fazer a correção da corrente, que é a corrente encontrada 29,54 pelo fator de correção de número do circuito, que está aqui, ó, encontrado na tabela, 0,79. Então, vezes 0,79 vezes 0,94, está aqui, ó, cabo de PVC.
Fazendo essa correção, a corrente sai de 29,54, ela pula para 39,78. Aqui vocês podem olhar que esse método é o método, né, onde o eletroduto está embutido na parede, né, no piso, em bandeja, não perfurada também. Então, a gente adota 0,79. Qual o valor da corrente que eu vou escolher? 39,78. Agora, eu vou vir aqui e escolher na minha tabela. Na minha tabela, eu tenho qual condutor a ser utilizado na tabela? O condutor de 10 milímetros. O método é o A1. Qual é o carregamento? É um circuito monofásico, fase neutra, carregamento 2. Venho aqui, qual a corrente? 46 amperes. Então, olha bem, vejam bem. Na verdade, eu estaria, então, qual o condutor que eu estaria escolhendo? Pelo método de capacidade de condução, o condutor adequado é de 10 milímetros quadrados. Porém, eu devo, né, avaliar também o condutor pelo método de queda de tensão. Então, eu venho aqui agora pelo método de queda de tensão. A equação que eu utilizo é essa. A seção do condutor é 2 vezes ρ vezes o comprimento do cabo vezes a corrente dividido o ΔV em porcentagem vezes a tensão nominal vezes 100. Fazendo essa continha, quanto que vale o ρ? O ρ, na verdade, ele é a resistividade do cobre, sempre 1 sobre 56. Então, é 2 que multiplica 1 sobre 56 vezes 89, que é o comprimento do cabo, vezes 39,78, que é a corrente, dividido por 4 vezes 220, vezes 100. Qual a seção do cabo? 14,36 milímetros quadrados. Então, nesse caso, o cabo a ser escolhido deve ser de qual? Deve ser de 16 milímetros e não de 10, porque o de 10 atende a capacidade de condução, mas ele não atende o limite de 4% de queda de tensão. Então, qual é o cabo que eu especifico para esse circuito? É um cabo de 16 milímetros quadrados, né? Com um cabo, na verdade, de 16 milímetros de PVC. Então, essa aula visa mostrar para vocês que existem fatores de correção e o dimensionamento do cabo ele está associado ao método de referência e à qualidade do cabo que se utiliza no projeto. Dessa forma, a gente encerra a nossa aula. Foi usado a norma técnica de baixa tensão, que é a NBR 5410, e o livro de instalações elétricas do João Mamed Filho. Um abraço. Tóxico.